O dilúvio de Noé. A gente ouve essa história e já pensa, 40 dias e 40 noites, certo? Bom, e se o tempo real que Noé e a família passaram na arca fosse muito, mas muito maior? Pois é, os números que estão lá no texto original contam uma história bem diferente e, olha, surpreendente. Então, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Afinal, quanto tempo o dilúvio realmente durou? Se prepare, porque a resposta que está escondidinha ali nos detalhes do texto provavelmente não é a que todo mundo espera. Para entender isso, nossa jornada vai seguir os números. Primeiro, a gente vai desmontar essa ideia dos 40 dias. Depois, vamos ver o que significam os 150 dias, até chegar na revelação da duração total de um ano. E olha, no meio do caminho, a gente ainda vai se deparar com um debate super interessante sobre calendários antigos. Vamos lá, então. Vamos começar pelo número que está na cabeça de todo mundo. Entender por que ele não conta a história toda. 40 dias e 40 noites. Essa frase é famosa, né? Tá em filme, em música, em tudo. É a primeira coisa que vem à mente. Mas e se esse número for só a pontinha do iceberg? E é exatamente isso. O texto bíblico é bem específico. A chuva durou 40 dias. Esse foi, digamos, o gatilho de tudo. Esses 40 dias marcam o começo do cataclismo, e não o evento inteiro. Foi só o início mesmo. Ok, se a chuva foi só o começo, o que aconteceu depois? O próximo número que aparece no relato revela uma fase bem mais longa e, sinceramente, muito mais impactante. E o número é 150. Ele também está lá, bem explícito no texto, e descreve um período completamente diferente do dilúvio. Um período bem mais arrastado. E aqui está a grande virada. Depois que os 40 dias de chuva pararam, as águas não começaram a baixar. Pelo contrário, elas prevaleceram, cobrindo o planeta por 150 dias. Dá para imaginar 5 meses com a Terra inteira debaixo d'água, antes que o nível sequer começasse a diminuir. Mas olha só, nem os 40 dias de chuva e nem os 150 dias com a terra inundada contam a história completa. Para Noé e quem estava com ele, a experiência foi ainda mais longa. Então, o ponto crucial é: se não foram 40 dias e também não foram 150, quanto tempo eles realmente ficaram confinados dentro daquela arca? Aproximadamente um ano. Um ano inteiro, é isso mesmo. Quando a gente junta todas as datas e os períodos que são mencionados no texto, a jornada toda dentro da arca dura praticamente um ano. Certo, mas como é que essa conta fecha? Como a gente sai de 40 dias e chega em um ano? Vamos montar esse quebra-cabeça da linha do tempo. Sabe, o texto funciona quase como um diário de bordo, com datas bem específicas. Tudo começa ali, no dia 0. Depois de 150 dias, a arca finalmente para nos Montes de Ararat. Leva até o dia 224 só para os topos das montanhas aparecerem. E a saída definitiva só rola no dia 370. É uma cronologia super detalhada que se desenrola ao longo de muitos meses. E tem estudiosos que foram lá e fizeram a conta, somando cada fase. Tem os 40 dias de chuva, mais 110 dias com a água no nível máximo, depois um período de 74 dias para as águas baixarem, mais os longos períodos de espera antes de mandar as aves. Juntando tudo isso, essa contagem específica chega a exatos 371 dias. Mas, claro, quando a gente lida com textos tão antigos, a coisa nunca é tão simples. O número exato de dias é um debate super interessante entre os especialistas. E a chave para esse mistério está nos tipos de calendários daquela época. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente tem dia e mês de entrada e dia e mês de saída, por que a contagem final não é uma só? A resposta está no tipo de calendário que pode ter sido usado para registrar tudo isso. Basicamente, existem duas teorias principais. Uma delas usa o que chamam de ano esquemático, que é um ano de 360 dias, e essa conta bate nos 371 dias que vimos. A outra teoria usa um calendário lunisolar, que era muito comum na antiguidade e se baseava nos ciclos da Lua. E o mais incrível é que, usando esse método, a conta fecha em 365 dias. Então o debate fica entre essas duas possibilidades: 371 dias, com base num calendário mais, digamos, simbólico, ou 365 dias. Essa segunda opção é fascinante porque sugere que toda a aprovação durou exatamente um ano solar perfeito. Uma simetria que parece ter um propósito, né? Bom, vamos então amarrar todas essas pontas e ver o que a gente pode tirar de mais importante dessa história toda.
No final das contas, fica bem claro. Os 40 dias é só o comecinho. A história de verdade registrada no texto é de uma provação que durou um ano inteiro. Não importa se foram 365 ou 371 dias. A escala do evento é muito, mas muito maior do que a gente costuma imaginar. Uma análise sobre o tema resumiu isso perfeitamente. A melhor resposta curta para a questão de quanto tempo durou o dilúvio é cerca de 1 ano. No fim, para quem estava dentro da arca, essa era a verdade que importava. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Por que um relato tão antigo se daria ao trabalho de registrar tantos detalhes de tempo, datas, meses, dias? O que essa precisão toda quer nos dizer sobre a natureza e o propósito do próprio texto? Bom, a resposta para isso já é uma outra conversa.